A Receita Federal revogou um ato normativo que previa a ampliação do monitoramento de transações feitas via Pix. Nas redes sociais, a determinação estava sendo alvo de desinformação e de fortes críticas, não só por parte da oposição. Reportagem de Pedro Teixeira. Para conter parte dos danos, o governo vai apresentar uma medida provisória para reforçar que não pode haver diferença no valor cobrado em Pix e em dinheiro, a gratuidade e o sigilo do Pix. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a MP vai equiparar o sistema de pagamentos instantâneos ao dinheiro vivo. Então, o Banco Central foi ouvido para que a redação confortasse a todos de arrancar pela raiz a mentira. Agora, a verdade, ela tem que ser, a única antídoto que você tem contra a mentira é a verdade. Se tudo que eu estou dizendo aqui for publicado e chegar na população, as pessoas vão saber do que se trata. A suspensão da portaria veio após uma onda de desinformação sobre a medida nas redes sociais. A urgência dada ao tema se deve à rapidez com que a versão mentirosa de que o governo tributaria transferências por Pix se disseminou. O governo temia que as postagens enganosas seguissem piorando a situação, além de gerar mais desconfiança sobre a transparência do sistema. O Planalto teve dificuldade de frear o avanço das fake news sobre a fiscalização em transferências mensais que superavam os R$ 5.000. Vídeos da oposição nas mídias digitais geraram 20 vezes mais engajamento do que os conteúdos da base governista. Levantamento da Bytes aponta que as postagens de deputados do PL totalizavam 4.600.000 interações. As publicações de parlamentares do governo atingiram pouco mais de 218 mil. Somente uma publicação do deputado federal Nicolas Ferreira foi visualizado mais de 200 milhões de vezes. Documento da Secretaria de Comunicação Social também expõe que entre os dias 9 e 13 de janeiro, mais de 22 milhões de pessoas foram atingidas pelas desinformações envolvendo o Pix. Em resposta, a Advocacia Geral da União pediu que a Polícia Federal abra um inquérito para investigar os autores dessas publicações. Caio, vamos focar no aspecto político. Na minha interpretação, me parece o mais relevante dessa questão. Quero ouvir a sua, evidentemente, sim. Não é a minha que vale. Onde que a gente detecta o pior erro político? Na maneira como essa medida, como a medida técnica inicialmente, foi trazida a público, sequer explicada, ou na revogação? William, para o governo, eu vou colocar a leitura do que me relataram hoje, ela segue um caso clássico de uma medida mal comunicada e, mais do que isso, de uma medida mal avaliada do risco que ela poderia causar. A revogação em si, eles apontam uma espécie de capitulação, porque nada na leitura do governo do que eles fizessem seria suficiente para, vamos dizer assim, acabar com as fake news. Então tomaram essa decisão dupla. Primeiro, de revogar a decisão e, segundo, de baixar uma medida, ou anunciar uma medida proibindo a taxação, né? Foi a maneira como eles encontraram. A opção, e é interessante porque o Nicolas Ferreira, deputado federal do PL, que fez o vídeo sugerindo que viria por aí taxação, ela permeou as conversas hoje, internas do governo. De manhã teve reunião, Lula, Haddad, o novo SECOM, secretário de imprensa, Casa Civil, e depois voltaram numa reunião. Ela foi uma decisão debatida amplamente. Inclusive, um bastidor que a gente tem é que o Lula mandou chamar o Barreirinhas, que é o autor intelectual da decisão, secretário da Receita, para a conversa também. O que me relataram é que ali, fizeram as comparações. O vídeo do Nicolas está com 140 milhões, agora já passou 200 milhões, num país de 220 milhões de habitantes. O vídeo do Nicolas está com 140 milhões de views. O do Messi na Copa do Mundo tem 180. O do Trump ganhando a eleição tem 57. O da Fernanda Torres no Globo de Ouro tem 20. Ou seja, diante desse cenário, na leitura deles, eles capitularam e avaliaram. Não há como, por mais informações que nós prestemos sobre o teor da medida,
que aquilo é fake news, nós não vamos conseguir vencer senão uma medida drástica como a que foi tomada. Bom, a gente trata as pessoas que tomam decisões econômicas como agentes econômicos. Nós não estamos fazendo aí uma divisão de gavetas, né? Faria Lima, agentes econômicos. Não, qualquer pessoa que usa o Pix é um agente econômico, faz um pagamento com dinheiro na mão, é um agente econômico. Agentes econômicos somos todos nós. Que sinal o governo deu a nós? William, olha, no final das contas, assim, vou tratar aqui de vítima, né, de uma maneira retórica, foi o próprio Pix. Foi a melhor coisa que aconteceu no sistema financeiro brasileiro nos últimos anos, né? É um avanço gigantesco, promoveu uma bancarização absurda das pessoas, né, que já tinha começado com a pandemia, mas o Pix acelerou esse processo da bancarização. E o que você tratou na sua abertura, desse pânico que foi gerado, da falta de credibilidade, desse instrumento que é novo, né, é uma coisa, eu considero, bastante grave e que não pode colocar em risco esse instrumento, que não é só um instrumento de transferência que mostra que o Banco Central tem tecnologia. Não, é um instrumento de inclusão financeira, que é um problema importante no Brasil, né, de inclusão financeira. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, essa medida, que é uma medida complementar, porque a Receita já faz essa fiscalização com os grandes bancos, alcançaria agora os bancos digitais e as instituições digitais. E as maquininhas. Né? E as maquininhas, exatamente. Ela misturou, neste momento de polarização política, as palavras PIX, Receita Federal e fiscalização. Então, essa é nitroglicerina pura. Então, quando o Caio fala do mapeamento do risco, faltou alguém no governo federal e falar assim, espera só um pouquinho, essas 3 palavrinhas juntas aqui, peraí, se a gente não trabalhar isso aqui muito bem, não pode tratar como uma questão técnica. Não, olha, é técnico, porque os outros bancos já fazem, nós vamos fazer também. É uma instrução normativa. É uma instrução normativa, uma coisa simples, técnica, né? Mas assim, tem alguém, inclusive na Fazenda, inclusive na Receita Federal, de olhar e dizer, peraí, essas 3 palavrinhas juntas aqui são nitroglicerina, se a gente não tratar direito. Thaís, que você está levantando. O que você está levantando, no fundo, é, como o Caio já vinha dizendo, a falta de inteligência política para perceber que ato gera qual consequência. Isso ficou para trás. Agora, hoje, Caio, houve uma outra decisão em cima dessa. Quer dizer, a Thaís está seguindo tua linha de raciocínio e dizendo faltou inteligência política. Qual é o grau de inteligência política que tem em revogar a medida? Porque imediatamente o mesmo deputado federal, sim, que teve extraordinário êxito nas redes sociais e encurralou o governo com um vídeo de pouco mais de 1 minuto, se não me engano, sim, imediatamente disse, então se não era fake news, por que vocês revogaram? Qual é a inteligência política atrás dessa decisão? Então, eu penso que tinha 2 caminhos ali para o governo fazer. Uma era manter a decisão e informar para e passo com uma rede, vamos dizer, de fake news ou de sugestões de tudo que a gente viu lideradas ali pela direita e pelo Nicolas Ferreira, que é um parlamentar de oposição. Você tinha essa opção, né? Vamos enfrentar. E você tinha a opção de vamos ter os prejuízos de revogar, mas tentar, com a revogação, equilibrar, ou pelo menos tentar neutralizar a onda de fake news em cima da instrução normativa da Receita. Os 2 caminhos eram difíceis, né, William? Os 2 caminhos iriam levantar, falar, puxa, será que essa foi a certa? Eu não sei, pensando racionalmente, né, assim... Eu acho que é um grave equívoco político. Eu acho, essa é a minha opinião pessoal. Eu acho que é um terrível equívoco político. O governo tem do lado dele uma instrução normativa que, do ponto de vista técnico, se justifica. Tem contra ele o que você assinalou. Tem uma evidência que paira entre os agentes econômicos que não é bem aquilo que o governo vai fazer, o que ele diz que não vai fazer, ele acaba fazendo. Então, nessa situação, ele criou para o adversário político uma narrativa de surpresa, de presente, que é de dizer o seguinte: primeiro, vocês são fracos. Segundo, vocês apanharam da fake news porque as pessoas acreditam que vocês não dizem a verdade. Estou sendo elegante, hein? Sim. Terceiro, vocês simplesmente
confirmaram que não era fake news, quando vocês revogaram a instrução normativa. Sim, sem Em que dúvida. situação fica o governo agora? Sem dúvida, William. Sem dúvida alguma. Thaís. Agora, William, tem uma coisa aqui que é importante, que é o seguinte, né? O Ministério da Fazenda tem uma pauta de gestão das contas públicas que está baseada no aumento da receita. Nós estamos contando essa história faz 2 anos. Então, quando a gente coloca no contexto, quando a gente olha o filme onde essa celeuma foi criada, ela vai fazendo sentido. Então, primeiro um governo... Na cabeça do usuário do Pix. Exato. Não, de todo mundo, mesmo quem não entende de política fiscal. Quer dizer, a história contada do governo... Tanto que criaram o Taxadade, como é o nome? Taxade, né? Que fizeram aquela brincadeira e tal, que desestabilizou o governo também, né? Que é o Então, assim, juntou Lé com Cré, foi o sujo e o mal lavado. Pegar uma história de um governo que colocou na sua política econômica ali o objetivo de arrecadar mais, de corrigir, inclusive, as injustiças tributárias. Então, tá aí. Criou essa figura do Taxade, distribuiu memes para tudo quanto é lado, e aí, de repente, aparece uma instrução normativa e olha a coincidência. O governo não está dizendo que vai dar isenção para quem ganha até R$5.000? Sim. Para quem ganha até R$5.000 de salário, ou seja, tem carteira assinada, tem contrato assinado. A economia brasileira ela é informal. Nós temos 103 milhões de trabalhadores na força de trabalho, menos de 40 milhões têm carteira assinada. E outros tantos milhões, mas também é representativo, mas não é a grande maioria, que são MEIs, que acabaram virando MEIs e que têm talvez uma renda até um pouco maior do que essa. Então, eu estou contando esse filme aqui para dizer assim, de como é que a confusão se forma, como é que essa crise de credibilidade e de confiança, esse medo das pessoas de achar, mesmo gente que tem informação, que entende como as coisas são tomadas, resolve, olha, eu prefiro fazer operação em dinheiro a partir de agora. Ou eu prefiro ir para o dólar. Então, aí que vai para outra ponta. Me parece ser o comportamento de quem desconfia que o Pix, de fato, em algum momento vai ser taxado, porque se ele está sendo fiscalizado, taxar é mais fácil ainda, esse comportamento, me parece o outro lado da mesma moeda, aquela da pessoa que diz, eu não preciso de muita preocupação entre o dólar e os juros que são pagos aqui em títulos do governo. Prefiro ir para o dólar. Mas, William, só para eu terminar aqui, essa história que é o seguinte, né? São 2 públicos muito diferentes. Sim, são muito diferentes. A massa que ficou mais suscetível às fake news é exatamente esse eleitor que o Lula está querendo conquistar, que é o empreendedor, que é a classe média, né? É para essa turma que a fake news pegou mais, né? E que ficou suscetível, inclusive, a golpes. Agora, vocês não têm também uma percepção, talvez, e é uma reflexão que eu fiz ao longo do dia, de que esse processo tudo, claro, a política é um jogo pesado, um jogo sujo, um jogo, enfim, com muitas armas, eu estou falando dos 2 lados, né? A esquerda e a direita e ao centro também. Todos usam as armas que têm e exploram as brechas que o adversário dá, né? É um jogo, né? Ok, normal, né? Perfeito. Agora, num caso como esse, você pega um sujeito como o Barreirinhas, que é o idealizador, um tecnocrata, né? Um cara ali discreto na dele e tal, não pensa política, aí, para mim, de imediato, poxa, evidencia um problema que o governo tem, dentre outros tantos problemas, não só esse, o tal de comunicação. Ok. Agora... Mas não é a função dele, né, cara? Não é a função dele, perfeito. Não, mas como uma comunicação integrada, de saber, de apontar os riscos, onde pode dar BO, para ficar na linguagem de rua, né? Onde pode dar problema isso aqui. Agora, tem uma questão. O governo aí, neste caso, claro, considerando todo esse contexto de falta de confiança, de credibilidade, ele é a vítima. Ele é a vítima. E, de certa maneira, se a gente coloca que todos os problemas da fake news criada e desenvolvida foi da vítima, que foi alvo, mas ele foi alvo. Eu não sei se a gente vai para uma conversa do ovo à galinha. Porque você pode perguntar também com toda legitimidade quem causou a credibilidade? A fake news? Ou Sim. foi a credibilidade perdida que facilitou a credibilidade? Sim. Eu tendo mais pela segunda, Caio. Sim. Eu tendo a enxergar essa situação pelo lado de um governo que acredita piamente e, portanto, se tornou míope
em quesitos de política econômica, que lhe prepararam uma tremenda armadilha fiscal, para a qual eu acho que nós estamos indo cada vez mais fundo, é brindado de volta com toda razão, com desconfiança por parte do agente econômico, e aí começa politicamente a correr atrás do prejuízo que ele mesmo criou. Thaís. William, eu não sei qual é o impacto que isso vai causar, mas a minha impressão Você diz impacto político ou econômico? Econômico. Porque a minha impressão é de que esse episódio de agora, e totalmente sem querer, né? Foi totalmente sem querer, ninguém conseguiu mapear que isso pudesse acontecer. O governo passou uma semana tratando isso de forma técnica, até o quem deve não teme, né? Do tipo, olha, se você fala para a Receita Federal que a sua renda anual é X e chegar no final do ano com todas as transações que você fizer der X, ok, você não vai ter problema. Agora, se você fala para a Receita Federal que a sua renda anual é X e quando chegar, quando a Receita fizer o cruzamento dos dados e der 2X, certo, você vai ter que corrigir essa diferença, né? O governo ficou tratando isso de forma técnica, até que a bomba estourou. E foi o que você falou. Depois que o Lula fez o vídeo, aí é que como se fosse um estímulo para fake news crescer e para a oposição crescer. O único receio que eu tenho aqui, William, é que isso vai inviabilizar qualquer discussão que o governo passa a ter sobre reforma da renda que exija mais tributo para qualquer classe, até para o rico. Que é o que vem agora, que é o que está na pauta agora. Caio. Não, exatamente. Se você for considerar que você é governo, que você precisa de qualquer governo, e você precisa lançar medidas e que você tem do outro lado um adversário, eu não estou nem entrando no jogo esquerda-direita, porque a esquerda também faz isso, né? Em campanhas eleitorais, principalmente, haja vista Marina Silva em 2014, o que o PT fez com ela. Mas, enfim, se você considerar que a arma do outro é uma arma desleal, e a fake news é uma arma desleal, não é uma arma, não é fair play. Fake news não é fair play. Então a gente está, claro, colocando todo um contexto de um governo cuja política econômica ela não tem mais tanta credibilidade, ou tem muito pouca credibilidade, mas a gente também não pode deixar de olhar que esse governo, hoje, neste episódio, ele foi vítima. E, de certa maneira, a gente está culpando a vítima. Porque o fake news não é fair play. Não é fair play. Eu endosso a sua afirmação se você disser que é vítima de si mesmo. Eu acho que o governo é vítima de si mesmo. Quem criou a armadilha fiscal foi o governo. Quem entrou nessa situação, como você está assinalando, por falta de inteligência política, é quem renunciou a um Estado maior. A gente sempre vê o Lula 1 e o Lula 2 presidindo um Estado maior político de alta capacidade. Eu não estou falando do mérito, nem da índole, nem da moral das pessoas que ali integravam esse Estado maior do PT dentro dos primeiros governos do Lula. Mas eram claramente operadores políticos de outra capacidade desses que a gente vê hoje. Então, o que você aponta, e me parece super correto, é a incapacidade de ligar uma ação à sua consequência política. E isso é a leitura básica da realidade política, Caio. Por isso, quando você afirma que o governo é vítima, eu diria vítima da própria incompetência. Ou da própria confusão que ele mesmo cria, né? Hoje há um diagnóstico assim, de que o governo está muito confuso, né? De que não se reconhece a liderança, não se reconhece a coordenação, né? Uma Casa Civil que tem a capacidade de coordenar. São muitos ministérios, né? São muitas medidas sendo tomadas ao mesmo tempo, né? O que me parece muito estranho, sobretudo no caso de Lula e do PT. O PT, em boa medida, é o que se chamava antigamente um partido de quadros. É um partido com criação hierárquica de dirigentes, que são treinados, passam por uma espécie de academia, são obrigados a entender a realidade e agir em relação a ela. Isso a gente chama que é um partido de quadro, não é um ajuntamento espontâneo. Talvez tivesse sido lá atrás, deixou de ser há muito tempo. É um partido profissional com quadros profissionais, que não consegue enfrentar politicamente uma realidade que lhe é bastante perigosa.